Meus queridos, sejam bem-vindos ao Contraturno Digital do 7º ano. Eu sou Vanessa Mafra, professora de língua portuguesa. Vamos verificar qual o conteúdo da nossa aula? Muito bem, a nossa aula de número 53 temos Você sabia, José? Com o objeto de conhecimento, elementos notacionais da escrita, pontuação, uso da vírgula, quando não usar. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, nós vamos estudar sobre a vírgula. Calma, calma. Eu sei que nós já estudamos sobre esse assunto, porém, ainda temos mais coisas para aprender, certo? Para isso, nós temos que relembrar o que já vimos. Então, eu convido aqui a nossa amiga vírgula para comparecer. Muito bem, seja bem-vinda, né? Nós já vimos quando utiliza vírgula, né, gente? Então, vamos relembrar aí o conceito de vírgula. Vejam só, a vírgula é um sinal de pontuação responsável por indicar pequenas pausas e por separar alguns termos do enunciado. Percebam que ela é uma pequena pausa. Não diz aí que ela é para respirar, tá bom? Então vamos tirar esse conceito de que a vírgula é uma pausa para respiração, porque esse conceito é errado, certo? Já sabemos quando usar a vírgula, portanto, já podemos dizer que a vírgula separa. Vamos lembrar, ela vai separar elementos repetidos. Também separa o vocativo, lembrando que vocativo é o chamamento. Mãe, ó, é um vocativo, tá? Ela separa o aposto, que é um elemento, né, que ele vai se referir a um outro que já foi mencionado, onde pode explicar ou especificar esse termo. Outra situação que a gente utiliza a vírgula é para expressões explicativas, corretivas também, tá? Utilizamos a vírgula para separar o adjunto adverbial deslocado, ou seja, geralmente ela é ali no final da oração. Quando ele estiver no começo ou no meio, nós temos que utilizar a vírgula. E outra situação que ela separa é o predicativo deslocado. Novamente, a mesma situação do adjunto adverbial deslocado, certo? Muito bem, agora que a gente já reviu o conceito de vírgula e quando usá-la, nós vamos aprender quando não devemos usar a vírgula. Isso mesmo, é super importante saber quando usar e quando não usar, que é para não bater dúvida em nenhum momento desses casos, certo? E para auxiliar nossa aula, eu escolhi um texto de Mário Quintana. Vocês conhecem? Olha, Mário Quintana foi um poeta, escritor, né, tradutor e jornalista muito conhecido. Ele é considerado um dos maiores poetas do século XX. Então, atenção ao nosso vídeo. Era uma vez um homem que estava pescando, Maria. No pier, ele sentou perto de sua caixa de minhocas até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro das calças para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava, a trote que nem um cachorrinho, pelas calçadas, pelos elevadores, pelo café. Como era tocante vê-los no 17.
O homem, grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante moca, com a outra lendo o jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso e levemente melancólico, tomava a laranjada por um canudinho especial. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas, e disse o homem ao peixinho: Não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não. Volta para o seio da tua família, e viva eu cá na terra sempre triste. Dito isso, verteu-se copioso pranto, e desviando o rosto, atirou o peixinho na água. E a água fez redemoinho, que foi depois serenando, até que o peixinho morreu afogado. Coitado do peixinho, né? Vamos verificar os casos em que não acontece a vírgula. Não podemos usar a vírgula. Nosso primeiro caso é não separar o sujeito e o seu predicado. Lembrando que o sujeito é aquele termo que a gente declara algo sobre ele e que ele pratica ou sofre ação do verbo. E o predicado é tudo aquilo que a gente fala do sujeito. Veja o nosso primeiro exemplo. Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente. Vejam aí, né, que quem era pequenininho e inocente? O peixinho. Então, o peixinho é o nosso sujeito, tudo que sobrou é o predicado. Então, não posso colocar uma vírgula aí, certo? Mais um exemplo, vamos lá verificar. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado. Vejam aí que quem passeava à margem do rio? O homem e o peixinho. Portanto, o homem e o peixinho é o nosso sujeito, tudo que sobrou é meu predicado, então eu não posso colocar uma vírgula depois do nosso sujeito e separando do predicado, porque estaria errado, certo? Vamos para mais um caso. O verbo e complementos. Nós não podemos separar o verbo e seus complementos, porque alguns verbos exigem esse complemento. Então, eu não posso chegar lá e simplesmente colocar uma vírgula e separá-los, certo? Vamos lá para o nosso exemplo. Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho na água. E a água fez redemoinho, que foi depois serenando, até que o peixinho morreu afogado. Percebam que as palavras que estão em preto, né, são os nossos verbos. E esse verbo está pedindo complemento. Verteu, ali pede o complemento de copioso pranto, que está completando o sentido do nosso verbo. Desviando, o quê? O rosto. Então, o rosto completa o sentido do verbo desviar. E atirou o peixinho. Atirou o quê? O peixinho. Então, o peixinho completa o sentido do nosso verbo atirar. E a água fez redemoinho. Fez o quê? Redemoinho. Redemoinho completa o sentido do nosso verbo fez, né? Do nosso verbo fazer. Certinho? Então, eu não posso colocar uma vírgula ali. Vamos para mais um caso. Olha só, nós não separamos nomes e seus complementos, né? Então, se tem um nome ali que pede um complemento, eu não posso colocar. Tem nomes que vão pedir complementos, assim como a gente viu lá no verbo, né? Vai ter. Então, vejam aí, olha. No PIR, ele sentou perto de sua caixa de minhocas. Percebam que perto não é verbo, é um nome. Ele sentou perto. Perto de quê? De quê? Eu faço a pergunta, inclusive, para perto, que não é nome. E a resposta dessa minha pergunta é o quê? De sua caixa de minhocas. Portanto, ela completa o sentido da palavra perto. Esse termo nós chamamos de complemento nominal. Ok? Mais um exemplo. Ele estava ansioso com a sua chegada. Percebam que ansioso pede um complemento. Ele estava ansioso com o quê?
com a sua chegada. Então, com a sua chegada é um complemento nominal, então eu não posso colocar uma vírgula ali também, certo? Olha outro caso aí, nome e adjunto adnominal. Não posso separar o nome e adjunto adnominal. Lembrando que adjunto adnominal é o termo que está junto do nome. Quem é que pode ser? Pode ser um artigo, pode ser um pronome, um adjetivo, um numeral, tá bom? Que vão estar se relacionando com o nosso substantivo. Veja o nosso exemplo aí. O pequenininho e inocente peixinho tinha um azulado tão indescritível nas escamas. Percebam aí, ó, que o é um artigo, se relaciona com peixinho, pequenininho se relaciona com peixinho e inocente também se relaciona com peixinho. Estão falando do peixinho, estão dando uma qualidade, uma característica desse peixe. Portanto, são adjuntos adnominais e eu não posso colocar vírgula ali, certo? Vamos para mais um caso. Olha só, mais um exemplo aí. O homem grave de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante moca. Vejam aí que xícara é o nosso nome, é um substantivo, e de fumegante moca está se relacionando com ela, dando uma qualidade, uma característica, restringindo, que seria aquele café famoso, café moca, certo? Então também é um adjunto adnominal, certo? E é isso aí, né, pessoal? Nós vimos a importância de saber utilizar e também quando não utilizar a vírgula, certo? E agora que a gente já adquiriu conhecimento, vamos aplicá-lo com o aplicando. Muito bem, vamos aqui para a nossa questão, tudo sala de aula. Não se utiliza a vírgula para separar o sujeito do predicado, nem o verbo do complemento. A partir dessas informações, leia as frases abaixo e assinale a única alternativa que a vírgula foi empregada corretamente. Letra A. O professor finalizará o plano de aula durante esta semana. Letra B. Durante esta semana, o professor finalizará o plano de aula. Letra C. O professor finalizará o plano de aula durante esta semana. Ou letra D. O professor, durante esta semana, finalizará o plano de aula. E aí, qual é a nossa alternativa correta? Já estudamos quando devemos usar e quando não devemos usar a vírgula, certo? Então aqui a nossa resposta correta é a letra B. Durante esta semana, o professor finalizará o plano de aula. Aqui está correto porque o nosso adjunto adverbial está deslocado. Quem seria o nosso adjunto aí? Durante esta semana. Durante essa semana era para estar no final da nossa oração. Ficaria: o professor finalizará o plano de aula durante esta semana. Então aqui cabe vírgula, certo? Então, parabéns para quem acertou. Aprendemos ainda mais sobre a vírgula. Falamos sobre quando não usá-la, certo? Então, vamos aqui recapitular. A vírgula não pode ser usada para o quê, gente? Separar sujeito e predicado. Nós não podemos separar também o verbo e seu complemento, nome e complemento e nome e adjunto adnominal. Nesses casos, se a gente aplicar a vírgula, vai estar errado. Então, atenção! A nossa aula fica por aqui, mas olha só, para vocês não perderem nada, ficar por dentro de tudo, se inscrevam no nosso canal do YouTube e siga @Contraturno Digital. Até a próxima!